Vozes da Periferia, jornalismo comunitário em São Paulo. Boa tarde! Começa agora mais um Vozes da Periferia na Rádio Rio Branco. No programa de hoje, apresentaremos e discutiremos a importância do jornalismo comunitário nas periferias da cidade de São Paulo. Convidamos o jornalista Juca Guimarães, que atua na área de economia popular, cotidiano, música e direitos humanos. E a ideia deste convite é que você, ouvinte, entenda melhor como surgiu a comunicação comunitária no Brasil. Entrevistamos também a professora Patrícia Seolim do Nascimento, mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, ela leciona no curso de Comunicação Social das Faculdades Integradas Rio Branco. O jornalismo comunitário é a contextualização do fato, ou seja, ele não traz só a notícia, mas diz o porquê e como isso aconteceu. Além disso, o enfoque não busca mostrar os pontos ruins do lugar, mas sim valorizar a cultura local. A professora Patrícia Seolim completa esta definição. Que sejam projetos, portanto, feitos por um grupo, uma realidade específica, que sejam projetos feitos para eles, para responder às questões daquele grupo, daquela comunidade. O jornalismo comunitário também é referido como uma ação comunicativa exercida pelos indivíduos que moram na comunidade, com a produção de jornais, rádios e sites comunitários pertencentes aos moradores. Na prática, é considerado uma forma de educação não formal, ferramenta de renovação da imagem da comunidade e da cidadania. O jornalista Juca Guimarães também contribui com o conceito. Quando o jornalismo comunitário, ele tem que ser muito ágil, ter essa agilidade em relação à publicação e ter um atendimento de serviço social, de prestação de serviço para as pessoas. O jornalismo comunitário torna-se uma possibilidade para a população encontrar espaço e discutir assuntos de seu interesse e que nos grandes veículos de comunicação não são abordados. E quando são, o viés é diferente. Os jornalistas entrevistados expressam seus olhares sobre essa questão. O jornalismo comunitário, ele vem na mesma pegada que os movimentos populares, a organização dos movimentos populares, sindicais, da década de 60 para cá. Não só no Brasil, mas também na América Latina, que é o que a gente tem de expressão mais forte aí do jornalismo comunitário da maneira que a gente enxerga hoje. Muitos veículos de comunicação que eram censurados perderam um pouco espaço em alguns assuntos relevantes, como política, questões sociais, porque não podia falar sobre isso. E aí surgiram pequenas publicações independentes e alternativas que faziam esse serviço, de levar informação para as pessoas que nos grandes veículos eram proibidos, eram censuradas. Anteriormente, os projetos comunitários demandavam mais tempo e dificilmente tinham o feedback do seu público. Já o jornalismo comunitário, conhecido atualmente, foi impulsionado pelo advento das novas tecnologias de comunicação, o que o tornou mais acessível com a produção de conteúdo. Então acho que antigamente você tinha muito mais a questão do amor, da independência e do faça você mesmo, né? Era uma coisa até mais romântica, mas poucas pessoas tinham a experiência de pegar o retorno da população. Hoje em dia não, hoje em dia quando você faz um jornal comunitário, primeiro que você cria uma conta no Twitter, uma conta no Facebook, para justamente a comunidade ter o retorno, poder falar o que está achando, comentar, sugerir matérias. Esse eu acho que é um grande ganho hoje. As principais diferenças, eu acho que estão relacionadas a essa questão mesmo tecnológica, a essa ampliação do próprio conceito de comunidade para além da comunidade ali física, né? Hoje, com essas novas, né, experiências, com a internet, facilmente você faz circular esse conteúdo, circula vídeo, então circula produção audiovisual muito mais do que circulava antes. Uma das primeiras manifestações de jornalismo comunitário no Brasil foi o jornal O Brás, que circulou na cidade de São Paulo desde setembro de 1985. Os veículos da época apresentavam conteúdos ligados às sociedades de amigos do bairro, lutas por independência política e defesa de ideologias governamentais. Juca e Patrícia completam um relato deste panorama histórico.
Um dos mais antigos é o São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, que é da Cúria Metropolitana, que é da Igreja Católica, que já está fazendo 58 anos de idade, está no número 3.117. Deve ser o mais antigo e o que ainda continua circulando, que é um jornal da Igreja Católica aqui em São Paulo, que servia para informações sobre a igreja, sobre a paróquia, mas também sobre a comunidade de São Paulo na época e até hoje. Então fala sobre questões sociais, fala sobre o dia a dia da cidade, da comunidade católica. Então é um jornalismo comunitário bem importante e relevante. A gente tem aqui em São Paulo Rádio Heliópolis, Rádio Cantareira, né? Enfim, a gente tem na cidade de São Paulo, a gente teve um projeto bem importante que ainda está em andamento, o projeto Nas Ondas do Rádio, que leva essa experiência do jornalismo comunitário para aquela comunidade específica que é cada escola, por exemplo. No próximo bloco, vamos acompanhar a trajetória de um coletivo formado por 7 mulheres, todas moradoras da periferia e de comunidades da cidade de São Paulo. Vozes da Periferia, jornalismo comunitário em São Paulo. Vozes da Periferia, jornalismo comunitário em São Paulo. Estamos de volta com o programa Vozes da Periferia e neste bloco conversaremos com 2 integrantes do grupo Nós Mulheres da Periferia. O grupo é formado por 7 mulheres, 6 jornalistas e uma designer, todas moradoras de bairros da periferia do município de São Paulo. Elas se uniram com o objetivo de obter mais protagonismo e visibilidade para as comunidades que estão afastadas das regiões centrais. No estúdio, recebemos a jornalista Aline Kátia Mello, que faz parte do coletivo desde 2013. E por telefone, Bianca Pedrina, jornalista e redatora do site. Aline Kátia, jornalista, paulistana e neta de alagoanos, moradora do bairro Jova Rural e criadora de uma página da região com mais de 1.000 curtidas. Gosta de animais e coleciona miniaturas. Moradora da cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, Bianca Pedrina, de 32 anos, não possui veículo próprio e anda diariamente de transporte público. Junto às outras 6 mulheres do coletivo, Bianca enfrenta, além da falta de serviços públicos de qualidade, o machismo, o assédio e o preconceito. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Bianca. Para começarmos, Aline, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o coletivo Nós Mulheres da Periferia. É um coletivo, né, que foi formado por 8 jornalistas e uma designer. Todas se conheceram dentro do blog Mural, já escrevendo e falando de periferia, cada uma já falava do seu próprio bairro, e a gente passou a dar um foco mais específico para o feminismo, para a questão das mulheres dentro das periferias. Bianca, como surgiu a ideia de criar este projeto? O coletivo Nós Mulheres da Periferia, ele nasceu de uma vontade das integrantes desse grupo, né, que trabalham com comunicação, de trazer o olhar e a voz da mulher da periferia num contexto diferente do que a grande mídia costumava abordar. Geralmente a gente via nos noticiários muita dor, muita tristeza, as mulheres apareciam estereotipadas no sentido de quando elas perdiam o barraco delas na enchente, perguntavam como elas estavam se sentindo, ou quando os filhos delas eram mortos pela PM, insuspeitos. Não que a gente não traga isso no nosso recorte, mas a gente traz de uma maneira mais contextualizada, sabe? Para além dessa dor e sofrimento, a gente procura trazer um outro olhar da mulher da periferia também, né? As múltiplas mulheres da periferia, né? Nós somos muito plurais. Aline, qual foi a maior dificuldade enfrentada durante a estruturação do grupo? Uma questão do tempo, de muitas vezes a gente precisar conversar sobre alguma coisa e ter que fazer uma reunião no Skype 10 horas da noite, depois que o filho de uma das meninas está dormindo, depois que todas chegaram da faculdade. Bianca, qual é a sua opinião em relação à falta de representatividade da comunidade nas grandes mídias? Não sei se eu posso falar esse termo, mas é uma questão de classe mesmo, né? A gente vive numa sociedade em que, por exemplo, a grande mídia majoritariamente é formada por pessoas ricas, né? E eu acredito que a gente nasce, né? A gente nasceu nesse contexto para, de fato, desmistificar isso, de que a gente pode sim fazer bom jornalismo,
e quebrar essa hegemonia, né? Aline, quais são os desafios de ser uma mulher da periferia em São Paulo? Acho que a gente tem um combo de desafios, né? A gente começa morando longe, acordando cedo, pegando um transporte lotado. Dificilmente a gente consegue emprego na região onde a gente mora. E a preocupação de voltar tarde, de se a rua está iluminada ou não. Bianca, como você vê o espaço que a mulher da periferia ocupa na sociedade? Como ela é retratada? Eu fico me questionando muito sobre isso, né? A gente precisar tratar seres humanos com humanidade. É muito louco. E você tenta nos colocar numa caixinha, de fato. Pegam, sei lá, uma pessoa, uma mulher que eles julgam ser a representante do que é a mulher da periferia, colocam um rótulo nessa mulher e ela acaba sendo essa mulher que muitas vezes, é a barraqueira, enfim. Porque a mulher da periferia, ela tem que se impor, ela já desde muito cedo tem que lutar, tem que ser aguerrida, tem que lutar de igual para igual. Aline, quais são as principais diferenças entre o coletivo Nós Mulheres da Periferia e os veículos já existentes? Nós contando nossas próprias histórias, fazendo nosso jornalismo, falando dos nossos locais com propriedade, com orgulho, não só aquela coisa do problema ou do negativo, mas trazendo um olhar também para quem está com a mão na massa, fazendo alguma coisa para transformar aquele pedaço de terra, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro ou qualquer outro espaço no Brasil ou no mundo. Para finalizar, o grupo escreveu um manifesto. Acompanhe agora os melhores trechos. Somos maioria. Somos minoria. Pobres. Pretas. Brancas. Periféricas. Indígena. Somos as mães que trabalham para as filhas estudarem. Somos as filhas que se formam na universidade para as mães voltarem para a escola. Somos operárias. Jornalistas. Costureiras. Motoristas. Advogadas. Somos aquela que é criticada por não ter marido. Somos apontadas na rua ao buscar camisinha no posto de saúde. Somos mães solteiras que registram os nomes dos filhos de pais desconhecidos. Somos avós que criam os frutos da gravidez ainda na adolescência. Somos aquelas que amam os filhos da patroa. Somos quem dá conta do recado sim quando os nossos homens faltam. E as que seguram as pontas quando eles são presos. Somos nós quem vai ao posto atrás de remédio para agendar a consulta para daqui 5 meses. Somos quem denuncia que a vizinha apanha do marido. Somos esperança. Somos nós, mulheres da periferia. Agradecemos a presença das jornalistas Aline Kátia Mello e Bianca Pedrina, que compartilharam um pouco das vivências e experiências do grupo Nós Mulheres da Periferia. Voltamos no próximo bloco com os integrantes do coletivo Bocada Forte. Vozes da Periferia, jornalismo comunitário em São Paulo. Vozes da Periferia, jornalismo comunitário em São Paulo. Voltamos com o programa Vozes da Periferia. Neste bloco, você ouvinte acompanhará um bate-papo com 2 integrantes do grupo Bocada Forte. O coletivo Bocada Forte surgiu no dia 13 de maio de 1999, para preencher uma lacuna na área de mídia especializada em cultura hip-hop no Brasil. Em pouco mais de 15 anos de trajetória, o site do grupo tornou-se um dos mais importantes veículos de divulgação da categoria. Recebemos Jair dos Santos Corte Certo, colaborador do site Bocada Forte e do jornal Folha de São Paulo. E por telefone, Bruno Gil, que é editor de conteúdo, webmaster e multimídia do coletivo. Jair, quando e com qual intuito surgiu a ideia do Bocada Forte? O Bocada Forte surgiu, creio que em 99, com o intuito de divulgar um grupo de rap lá da Zona Sul. E os fundadores, o Fábio, o André, tiveram essa ideia de divulgar o grupo. Daí surgiu, eles perceberam que tinha essa necessidade de mídia pro hip hop e pro rap, porque não havia ainda nenhum site assim. Bruno,
Vocês sofreram uma pausa de 2 anos, entre o final de 2012 e 2014. Por que isso aconteceu? Tava surgindo muito blog, tava surgindo muito site, o Bocada tava defasado, a interface do Bocada tava defasada, paramos ali. Esse ato aconteceu não porque a gente quis, foi consequência de vários fatores, entendeu? Como todas as pessoas que colaboram e que faziam e fazem parte da equipe do site têm outros trabalhos, ninguém vive do site, o pessoal acabou dando ênfase mais ao que alimentava, né? E a gente acabou deixando pra lá. Jair, eu gostaria de saber como é realizada a escolha dos conteúdos musicais que são expostos no site. Existe algum critério? A demanda é grande, a gente recebe muito material, assim como todos os outros blogs recebem, muito material. Quando entrou essa era da Web 2.0, onde você produz também conteúdo, você tem mais acesso aos meios de divulgação, você pode fazer o upload do seu trabalho em várias plataformas, aí piorou a situação, né, para os blogueiros. Tem uma linha editorial, então alguns conteúdos e alguns grupos já não entravam nessa linha, então a gente não divulgava. Bruno, o que você pensa a respeito dos rappers que estão na mídia nos dias de hoje? Eles representam o público mais pobre do país, o povo que está na periferia, ou acredita que eles produzem um conteúdo mais comercial? Eu acho assim, se o cara saiu da periferia e tá lá na TV, tá na mídia, ele já tá representando algum pobre. Não tem jeito, para você se manter na mídia, você vai ter que se moldar um pouco pra mídia. São pouquíssimas pessoas que conseguem se manter lá em cima sem mudar a escrita, a pegada. Eu acho que só o bacana é você não sair 100% da sua raiz, entendeu? Fazer músicas mais populares, mais midiáticas, mas ter sempre o pé ali na sua origem, entendeu? Não sair totalmente disso, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Jair, qual é a sua opinião em relação à falta de representatividade das comunidades nas grandes mídias? São pessoas que não são da periferia, elas estão falando do outro, né? As grandes redações são, vamos dizer, 100% brancas, 100% pleibas, então elas falam do outro para os seus semelhantes. Então ela sempre vai falar como que é a periferia para os seus iguais. E já é uma visão, né, totalmente distorcida. Por mais que eles tentem acertar, por mais que a gente possa falar não existe maldade no que estão fazendo, dão na trave, erram, pagam micos. Não tem como eles tratarem de outra maneira. Por mais que eles tentem, é essa visão. É desse lugar de fala que eles estão. Bruno, para você, o que é o coletivo Bocada Forte? Bocada é um projeto muito bacana que a gente leva no peito. Muitos levam tatuados no corpo. É algo que a gente faz por amor mesmo, a gente não tem retorno nenhum, ao contrário, a gente só investe. É algo que provavelmente a gente leva para a vida inteira, entendeu? Tanto eu quanto o Jair, Diego, provavelmente a gente leva isso aí para o resto da vida. Que venham novos colaboradores, novos integrantes para ajudar a gente a tocar esse barco. Somos o primeiro, somos o pioneiro. Não ligamos para a quantidade de likes, quantidade de twitters, porque a gente gosta mesmo é de fazer com que o Bocada ande com conteúdo bom, com conteúdo de qualidade, beleza? Agradecemos aos integrantes do grupo Bocada Forte, Jair dos Santos Corte Certo e Bruno Gil, por contarem um pouco da história do coletivo. No próximo bloco, acompanharemos uma reportagem especial sobre o cotidiano do grupo Periferia em Movimento. Vozes da Periferia, jornalismo comunitário em São Paulo. Vozes da Periferia, jornalismo comunitário em São Paulo. Estamos de volta com o programa Vozes da Periferia. Insuficiência financeira, obstáculos logísticos e conflito de interesses. À primeira vista, esses fatores podem ocasionar certo desconforto, mas são elementos comuns para a construção do jornalismo comunitário. Este cenário você ouvinte conhece agora na reportagem de Caroline Marques e Natália Franco, que vivenciaram o dia a dia do coletivo Periferia em Movimento. O que, afinal de contas, é periferia? É só um lugar distante do centro?
A jornalista Aline Rodrigues, fundadora do grupo Periferia em Movimento e moradora do Campo Limpo, expõe sua opinião sobre o tema. São lugares onde os direitos não chegam, ou não chegam da melhor forma. Isso está no meu discurso, né, nas conversas que a gente faz, está nas nossas reportagens, na escolha das nossas fontes, em quem a gente decide dar visibilidade, entrevistar, né, envolver nas nossas matérias. O jornalista, fundador e também integrante do grupo Periferia em Movimento, Tiago Borges, nascido e criado no Grajaú, na zona sul de São Paulo, relata que a ideia de criar um grupo surgiu em 2009, ainda na faculdade. Periferia em Movimento, que é um coletivo de mídia que surgiu a partir de um questionamento que a gente tinha com a forma como a mídia retrata as periferias, sempre de uma forma superficial, estereotipada. A Periferia em Movimento atua em duas frentes principais, que é a produção de conteúdo jornalístico, que busca dar visibilidade para quem está na frente de luta pela garantia de direitos, a partir do extremo sul de São Paulo, né? O projeto do site nasceu inicialmente de um questionamento sobre a violência dentro das comunidades, com um viés jornalístico. A Aline também explica como foi a estruturação do trabalho. Então nós produzimos um documentário que falou de um evento, Grajaú na Construção da Paz. Esse documentário ele foi feito no TCC, com a proposta de pesquisar, então, né, na parte teórica, nós falamos muito disso, que a violência é uma consequência, que a violência tem como personagens, principalmente os jovens, moradores da periferia, jovem, preto e periférico, tem uma questão social que faz isso acontecer, faz com que esse recorte aconteça. Na cidade de São Paulo, 8,4 milhões de pessoas estão nas comunidades, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Cerca de 800 mil desses moradores vivem no extremo sul do município, onde estão localizados os distritos de Cidade Dutra, Grajaú e Parelheiros, região onde o grupo Periferia em Movimento se concentra. Os jornalistas completam esse panorama. A gente busca, na medida do possível, dar visibilidade no nosso site. Só que a gente faz isso com um recorte territorial, né? Então, como a gente atua principalmente aqui no Grajaú, na região extremo sul, a nossa prioridade é falar do que está acontecendo aqui no extremo sul. Os moradores das comunidades paulistanas continuam sendo retratados pela mídia convencional de maneira limitada. Devido a esse fator, o Periferia em Movimento desenvolveu o projeto Repórter da Quebrada. Tiago e Aline esclarecem essa iniciativa. O Repórter da Quebrada, ele hoje tem vários formatos, né, de realização. Principalmente foi uma iniciativa para fortalecer os possíveis produtores de conteúdo, porque por mais que a gente fale, o nosso site é aberto, tal, muitas vezes vem conteúdo de quem já é jornalista ou estudante de jornalismo, e não é o que a gente quer levar para a base, para quem nunca pensou em ser um repórter, para quem nunca vai almejar ser um jornalista, mas que ele se empodere das ferramentas de comunicação. O Repórter da Quebrada é um projeto de educomunicação do Periferia em Movimento. Ele teve início em 2015 e que a gente realizou uma série de oficinas de 4 horas de duração para discutir mídias, periferias, direitos humanos em escolas da região. Então a gente passou por várias escolas da região, tratando de temas atuais e diretamente ligados ao cotidiano dos adolescentes, como a redução da maioridade penal, né? Então a gente partia disso e discutia como a gente pode utilizar as mídias, né, para falar da nossa quebrada, mas não falar promovendo o senso comum, que é o que já tem muita gente fazendo, né, mas pelo contrário, para promover direitos, né. Os grupos sociais e jornalismo comunitário têm beneficiado os habitantes dos bairros mais afastados, com projetos sociais e oficinas voltadas ao público periférico, principalmente para os jovens, fazendo com que esses moradores se desenvolvam e ampliem seus conhecimentos. Tiago Borges fortalece essa visão. O que sempre disseram pra gente é não, né? Sempre negaram qualquer coisa, sempre negaram qualquer direito. Então, acho que, assim, o que eu diria, assim, para qualquer pessoa das periferias é que lute por seus direitos, entendeu? Porque isso é o que sempre foi negado pra gente. A gente quer viver, não sobreviver só. Acompanhe os depoimentos de moradores das comunidades que destacam a importância dos coletivos na cidade de São Paulo. Ouça as vozes da periferia.
Esses coletivos ajudam muito a essas mulheres a encontrar uma forma de lutar, a saber que não estão sozinhas, a saber que tem alguém representando elas. É muito importante. Eu acho assim, essencial nas nossas vidas. Eu participei de uma oficina de jornalismo onde me ajudou a desenvolver melhor a produção de conteúdo e como trabalhar com esse conteúdo. Já fazia um quadro aqui na Quebrada chamado Reportão, o rapper que busca notícia no seu portão, que falava das dificuldades da comunidade, desde saneamento básico até a saúde. E através dessa oficina, agora eu consigo trabalhar com jovens vários conteúdos, saber como divulgar isso, saber como trabalhar com isso sem comprometer a pessoa que está sendo entrevistada. Eu aprendi muito na oficina, eu comecei a me entender mais, a entender que eu não preciso ter vergonha de onde eu moro, porque eu moro aqui, é um bairro que tem cultura, um bairro que tem muita coisa, e eu não preciso sair daqui para aproveitar isso. Eu comecei a ter mais consciência, sabe, pesquisar mais. Desenvolveu muitos conceitos. O mais importante deles foi a liberdade de expressão, a comunicação da sociedade em que vivemos. Eu quero agregar esse conhecimento na área que eu atuo, transmitir para os meus jovens minhas vivências e delas formar um projeto, formar um trabalho legal. Este foi mais um Vozes da Periferia. Até o próximo programa. O programa Vozes da Periferia foi produzido pelas alunas do 8º semestre de jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco, Camila Santos, Caroline Marques e Natália Franco. Trabalhos técnicos, Evertson Afonso e Marcelo Bonora. Locução, Camila Santos. Orientação, Professora Karina Martini. Coordenação, Professora Patrícia Rangel. Vozes da Periferia, jornalismo comunitário em São Paulo.